Senhoras e senhores, boa noite, mais uma edição do nosso Open Mic História. E hoje, como tem sido uma regra aqui, mas hoje também é um dia muito especial, porque hoje, como o próprio nome do programa já diz, né, o nome do canal é o Histórias que a gente conta. Hoje a gente tem muita história para contar. Eu estou recebendo aqui uma pessoa que transitou por todo esse... durante décadas já, nós estamos falando desde os anos 80, 90, anos 2000, anos 2010, uma trajetória muito legal no pop, no rock, e é muita coisa que a gente vai falar sobre hoje com o meu querido amigo Marcelo Figueira. Bem-vindo, meu irmão. Você é meu irmão de sempre, né? Quanto tempo? Não custa dizer mais uma vez que a gente está ainda tomando os devidos cuidados em relação à pandemia. Esse programa vai ser visto eu não sei quando, por séculos e séculos, mas nessa época que a gente está vivendo aqui, a gente está tentando lidar com essa crise tão séria que atinge as nossas famílias, atinge os nossos amigos, então a gente tem que tomar os devidos cuidados, não custa dizer mais uma vez. Exatamente, né? exatamente. Bom, a gente também tem que falar que esse nosso programa tem um apoio fantástico da Levan. A Levan que é uma loja que fica em Coqueiros, aqui em Florianópolis, que tem mais de 1.200 rótulos de vinhos do mundo inteiro, preços super legais, o serviço está tudo passando aqui para vocês, aonde fica, e com certeza vão lá conhecer o trabalho do Carlos Eduardo Souza, um sommelier incrível, e que ele vai te dar as dicas mais interessantes para o teu gosto de vinho, se você está começando, se você já é mais avançado na arte de degustar vinhos, e aproveita. E hoje nós somos presenteados por este vinho sensacional chamado Codici, que é um primitivo italiano. Tá respirando aqui, eu já vou servir aqui para o meu amigo Marcelo, para ele já ir embalando, porque hoje promete. Codici. Então, deixa, ele já respirou o suficiente, eu acho, hein? Esse e muitos outros assuntos, com certeza, com um bom vinho, eles fluem de uma maneira muito mais bacana, muito mais bacana. Vamos lá, Marcelo, meu querido. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo sempre. E a gente sempre começa pelo começo, né? Todos os amigos nossos que tiveram aqui no Open Mic História começaram pelo começo da trajetória deles. E eu queria que tu me dissesse como é que tu começou, como que a música chegou na tua vida? Bom, primeiro te agradecer, né, Hector? A gente se conhece há muito tempo e tu sabes que eu tenho um amor muito grande por você. Obrigado, irmão. Né? Por você, pela sua esposa. Obrigado, meu irmão. Tá bom? E o que eu tenho, cara, a música chegou na minha vida como chegou pelo meu pai, né? Bom, antes de mais nada, até muito legal falar da história do teu pai, que é um dos artistas das artes visuais mais conceituados aqui em Santa Catarina, o Joel Figueira. Então. Que tem um trabalho maravilhoso. E agora assim. Sou o marchand dele. Agora você é o marchand dele ainda por cima. Então, gente, eu até vou botar assim, fotos de quadros aqui do Joel Figueira, porque vale a pena. Tá e a gente tem que valorizar a arte aqui de Santa Catarina, e esse artista ele é icônico aqui. Então, o que aconteceu? Eu, criança, né, em casa, o meu irmão, o Joel Dias Figueira Júnior, ex-desembargador, ele também, eu vi a história do FIC, né, vi o Robson falando. O Robson esteve aqui, o Robson Dias esteve aqui, mostrou o troféu dele do FIC. Isso, então, meu irmão também era daquela época. E eu, dentro da minha casa, vi o meu pai tocando violão, e junto com meu irmão, e tem coisas que a gente não explica, cara, sabe, assim, que são coisas de Deus, né? Coisas que acontecem na nossa vida e que até hoje a gente tenta entender como é que as coisas aconteceram. Mas, enfim, aprendi a tocar violão por causa deles, né? Por admiração. Mas foi assim, autodidata? Ou Autodidata, teve cara. aula, teve Não, nunca teoria? tive aula, cara. Nunca? Nunca, jamais. Na vida inteira? Na vida A inteira. gente vai chegar lá daqui a pouco, eu acho que isso é uma grande mentira. A vida inteira, Não a vida inteira. pode, A gente vai ter que ter uns 20 programas aí. Para começo de conversa, o Marcelo é multi-instrumentista. Ele toca, acho que tudo, berimbau, gaita de fole. Não, cara, assim, eu tenho muita admiração, né, pelos instrumentos percussivos, né? Além de, eu sou pianista, violonista, guitarrista, mas gosto muito de bateria, mas nunca toquei. Mas aprendi a trabalhar com bateria, depois com relação à bateria eletrônica para produção, né? Aquele tipo de coisa, né? Mas eu quero voltar lá para trás do FIC. Né? Volta. Eu não quero estar enganado numa lembrança que eu tenho. Por quê?
Quando a gente fala aqui do Festival da Canção do Colégio Catarinense, ou seja, que teve várias edições, e que revelou muita gente legal, o Marcelo é uma dessas pessoas que foi revelada pelo FIC. Agora, eu, por exemplo, eu nunca toquei no FIC, mas eu fui organizador do FIC. Né? Ou seja, eu estava na época Mas lá tu sempre estava atrás dos bastidores, eu tava, né? Nessa situação... Mas tu sempre fosse assim. Eu tava por trás dos bastidores junto com o Hamilton Lira e com o Sérgio Moritz. Sim. E a gente fazia parte, na época, da diretoria do Grêmio, da escola, e coube a nós organizarmos o FIC, né? Numa edição. E na outra, nós fomos convidados pelo colégio, a gente já não estava mais na escola, mas a gente foi convidado a organizar, porque tinha dado tão certo, e que naquela outra edição a gente também foi convidado a organizar. E eu me lembro que eu fazia as audições dos artistas e das bandas que queriam se apresentar, porque tinha um número limitado. Tinha que fazer um filtro, né? Isso, e eu tenho quase certeza que eu fiz a tua audição, quando você foi lá tocar. Eu tenho quase certeza que eu assim, olha, se eu, ou eu estou muito enganado, você foi com rock. Um rock um pouquinho mais pesadinho. Era, assim. E aí, chegaram e falaram, pô, mas botar esses roqueiros... O Hamilton, inclusive, lembra até hoje, né? O nome dessa música chama-se A Mensagem do Apocalipse, né? Pronto. Então, é exatamente isso. E eu me lembro que eu fui o cara que bateu o martelo, tem que colocar. É rock, é uma coisa que não estava na moda na época. Tu tá vendo, cara, olha só. Olha como é impressionante, né? Depois de tanto tempo eu ficar relembrando disso e dizer, né? O Hamilton, eu falo com o Hamilton até hoje, sou amigo dele em redes sociais. Ele vem aqui. Né? E o Hamilton vai falar dessa música. Porque não tem uma vez que ele fale comigo. Mesmo que ele não lembra da mensagem do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse. E de repente as profecias estão quase se cumprindo, né? Então já se cumpriram. É que a gente não entendeu ainda, mas já se cumpriram. Vambora, filho. Aí o FIC, como momento, eu acho que foi um momento interessante para todo mundo, esse tipo de, não só o FIC, mas outros festivais que existiam na época, porque eles davam pra gente, porque eu toquei aí em outros festivais, fora de Floripa também, davam pra gente um sentido da competição, mas também de ver o que os outros estavam fazendo e aprender com aquilo. Como é que era isso pra você? Cara, o que eu vou te falar, era muito novo, né? Eu devia ter, na época dessa 1982, eu acho que foi esse FIC, né? Exatamente. Cara, tinha 14 anos, né? Então, assim, a gente passa por aquele momento de ousadia, de coragem de fazer, porque realmente é muita coragem tu subir num palco sozinho. Eu subi sozinho com o violão. Sozinho com o violão, né? Então, isso me marcou muito e me deu muita força para depois me tornar o profissional da música. E nisso, enfim, mas quando a gente olha para trás, né? Inclusive, fazia tempo que eu não falava sobre esse assunto. A gente está cavando muita coisa, né? Então, aqui onde a gente meter a enxada vai ter minhoca. Então, cada enxadada é uma minhoca, né? Então é o que eu tô falando. Mas foi ali que eu comecei, cara. E eu tenho, assim, muito a agradecer ao Colégio Catarinense, né? Porque foi ali que eu conheci o Leandro, foi ali que eu conheci o Douglas, foi ali que eu conheci o Renato, foi ali que eu conheci tantos amigos, Beto Azelame, tantos amigos, né, da música, que depois que a gente agora, eu com 53 anos, né, e com essa, que eu acho que é uma caminhada respeitável, mas enfim. Isso não tenho dúvida. Né, então, mas é que a gente, voltando e olhando um pouquinho para trás, graças a esse teu projeto, né? Não, nem era meu projeto, eu estava envolvido junto com os... O projeto era da escola, né? Isso. Era o projeto da escola, e a gente, no caso, fomos, eu diria que, escolhidos para ajudar naquela gestão, em fazer aquilo virar realidade. Só que aí eu quero pegar um gancho que é o seguinte, que dessa época, você disse, você compôs uma canção, você escreveu essa canção e você subiu no palco para tocar. A maior parte de nós, ou seja, dessa geração de músicos, de artistas, todos eles estão em grau maior, mais ou menos de evolução no instrumento, mas a gente sempre se defendeu ali no palco tocando legal. Agora, sim, poucos são compositores. E você tem um lado, né, da composição que é muito forte, que é muito intenso.
Sim. O que surgiu primeiro para você e o que é mais importante? O compositor, o artista de palco, o músico, o performer? O que para você é mais bacana? Estúdio, o que move mais o Marcelo? Tem várias coisas, a gente pode separar em fases, né, Hector? Naquela época do Colégio Catarinense, realmente era o desabrochar de músico ali nascendo, né? Uhum. E aquela época, como eu te vi nas outras entrevistas aqui também falando sobre isso, sobre aquela época era uma questão muito autoral, né? Sim. Muito autoral e isso me despertou muito, né? E eu sempre fui um cara muito romântico, né? Então, aí sempre... Isso é verdade, Marcelo sempre foi... Então, assim, eu sempre compunha para minhas namoradas, enfim. As temáticas eram essas de romance, de amor, amor sempre. correspondido, amor não correspondido, brigas... Exatamente. Então, isso que nos impulsionava naquela época, né? Uhum. E depois a gente vai chegar um pouquinho lá na frente, quando tu falou com o Robson, com o Marco também, mas nessa época dos 14, 15, 16 anos era isso que me movia, assim, aquele amor adolescente, aquela coisa de... cara, a música é uma coisa apaixonante, tu sabes disso, né? Então, eu sempre fui um cara muito entregue, sempre fui um cara muito verdadeiro com relação a esse lado, né? E agradeço muito a Deus por isso. Marcelo, mas não demorou muito, depois dessa época, que a gente está falando de 82, não demorou muito para surgir uma banda que marcou um período muito interessante daquela descoberta do rock Brasil no cenário aqui de Santa Catarina, que foi o Alta Voltagem. Sim, cara, eu tenho uma... Eu, inclusive, estava falando com o Marcelo Passos outro dia, antes de vir aqui na entrevista. Mas ele sabe que ele tem que vir aqui, né? Não, ele sabe. Eu falei com ele, disse que viria. Ele sabe que vem. E a minha história com a Alta Voltagem, ela é muito... Cara, Deus é pródigo, né? Ele é muito generoso. Eu conhecia, das épocas das festinhas americanas, o Nelsinho, o sobrinho do Rodrigo Schaeffer, baterista. E um dia, sabe lá, o que Deus botou na cabeça daquele guri e disse assim, olha, o meu tio tem uma banda e eles estão procurando um cara que toque guitarra e cante. Eu vou te passar o número dele. Foi assim. E aí, desculpa, posso falar uma expressão aqui? Pode, aqui quiser. Fodeu, né? Então foi a partir de ali... É a melhor expressão para descrever isso que a gente está falando. Então foi a partir de ali, cara, que... Coisas da vida, coisas do destino, cara, eu não sei te dizer. Então foi a partir dali, né, que... desculpa, meu telefone tá... Posso online... Se atender, que a gente Não, deixa eu só baixar aqui, desculpa. Se atender. Desculpa. Não, inclusive... Vamos aproveitar para fazer o primeiro brinde, que é um presente da Levan. Meu Deus. Obrigado, Levan. Saúde. Podemos tomar, então? Lógico. Delícia. E tá bom, pessoal. Nossa. E hoje não tem suco de uva como teve na mas conversa com o Robson. O Robson é um querido, né? Inclusive, eu tenho que agradecer ao Marco e ao Robson também por ter me citado enquanto... Mas não ia dar para não citar você, assim como você não citá-los. E eu queria pegar esse espírito do Alta Voltagem. Eu acompanhei muito o Alta Voltagem, porque nessa época eu também estava migrando de uma música com uma pegada folk, MPB, que eu estava fazendo pro esse rock tipo de com trabalho, anonimato, pro né? rock com anonimato. Eu estava fazendo essa transição e a gente estava descobrindo as temáticas, as texturas, como se comunicar. E eu me lembro que teve um primeiro sucesso no Alta Voltagem, assim, que foi um sucesso radiofônico, tocou, e que deu uma catapultada na banda e começou a fazer um show. Me conta dessa canção. Ai, cara, o nome dessa canção chama-se Última Noite, né? Então, depois eu vou te passar todos os arquivos, tu vai se colocar aqui na entrevista, né? Mas foi a coisa de adolescente, cara. Aquela coisa que a gente faz sem pensar muito e acaba acontecendo. E a gente gravava, naquela época a gente tinha um estúdio mix do Chico, né? Do Engenho, ali em São José. E foi 4 canais? E 4 canais, e depois era 8, né? Depois 8. Quem veio junto com a gente foi o Nicolau,
o tio do Marco, né? Sim. Que tinha o Korg Poly 800, né? E que depois gravou muita gente. O Nicolau é um excelente profissional. Inclusive, um abraço para ele. A gente deve muito ao Nicolau. Quantos músicos, né? Devem aquele estúdio. Eu gravei muito com o Nicolau. Muito. Então, Com o Chico e com o Nicolau. então ali foi que a coisa começou a acontecer, cara. Mas as coisas acontecem quando a gente é muito jovem, né, Hector? As coisas vão acontecendo meio assim por acaso. Né? A gente vai por impulso, a gente vai por amor, a gente vai... Só que no final das contas, quando a gente chega assim, essa idade, a gente olha para trás e vê o quanto isso foi importante, né? Agora, é óbvio que em toda banda tem uma economia interna, digamos assim, ela tem uma arquitetura onde ela vai funcionar e às vezes funciona durante algum tempo e essa própria arquitetura também começa a pesar sobre ela. Qual era a minha percepção? Você era o vocalista inicial do Alta Voltagem, eu estou enganado? Não, eu não era o vocalista oficial do Alta Voltagem. Inicial? Não, eu não era o oficial, né? Uhum. Eu entrei depois e me tornei, depois, me tornei o vocalista oficial, né? Uhum. E inclusive nunca foi meu objetivo cantar, mas acabei a coisa acabou acontecendo por si só, né? E me tornei o vocalista do Alta Voltagem. Mas sabe o que eu percebia daí, na época, que a pegada dos meninos, Schaeffer, o Marcelo Passos, né? Passos, eles tinham uma pegada mais hard rock. Sempre foi o jeitão dele, pelo menos essa era o meu sentimento. Quem vê de fora, né? Minha percepção era, já toquei com todos e sinto isso também. Né? O Marco, o Marco é um swingueiro. O Marco Aldino é do swing, assim, mas ele e você mais, cara, eu acho você um cara muito mais um artista pop do que propriamente roqueiro. Eu tô errado? Não, tu não tá errado. É porque a gente vive momentos, né, cara, profissionais, né? Mas é uma questão de veia, de personalidade. Eu vejo a personalidade assim, porque depois você foi migrando pra pop. Cara, e assim, hoje em dia eu sou muito eletrônico, cara, assim, sabe? Depois a gente vai chegar no tecnológico. Vai chegar lá, depois vai chegar, né? ali. Mas isso. Hoje... Mas é por isso que eu sinto que, de uma certa forma, eu tô falando demais, deixa eu falar, mas é que eu quero puxar isso. Tá. Que, de uma certa forma, o Alta Voltagem, por conta disso, de ter uma certa... caminhos duplos de para onde ela vai, que talvez o Alta Voltagem acabou se tornando o veículo não correto para a tua forma de expressão. O que aconteceu, cara? Como a gente vivia naquela época, o que aconteceu? O Alta Voltagem, ele trouxe para dentro um cara muito forte, que foi o Carlos Trilha. Né? Então, quando o Carlos Trilha chegou no Alta Voltagem, ele deu uma nova cara, né? O Trilha deve estar aqui também, qualquer hora. Na hora que ele estiver aqui em Floripa, pelo amor de Deus. Então o Carlos Trilha, quando entrou no Alta Voltagem, ele deu uma nova cara e meio... O que aconteceu? E foi a partir da entrada do Carlos Trilha que o Alta Voltagem meio saiu daquela pegada muito rock, né? E na verdade foi ali que a gente se separou. Uhum. Posso ser sincero com você? Estamos aqui para isso. Foi muito traumático para mim, cara. Dizendo assim, muito seriamente, né? Porque o Trilha entrou, o Cezinha entrou e eu acabei, na verdade, sendo posto para fora da banda. Teve uma... Assim, teve. Eu acho que ser posto para fora é um pouco forte. A gente se sente assim. Mas talvez fosse... na divisão de espaços, talvez você não fosse o cara certo naquele momento. Não era, mas assim... Tanto que hoje tô com o Marco Aldino, tô com o Marcelo Passos, tô com todo mundo. Isso foi uma coisa que aconteceu no momento, né? Tanto que depois veio o Tiamates, né? Isso, que foi dali que foi o embrião do Tiamates, né? Com a minha saída do Alta Voltagem. E você fundou daí o Objeto de Prazer. O Objeto de Prazer, junto com o Robson Dias, com o Paulo Mendonça.
a princípio com o Rodrigo Carvalho, né? Tecladista. Sim, Lembra do sim. Rodrigo, né? Claro, claro. Então, O Rodrigo Carvalho é um grande apreciador de vinhos também. grande apreciador de vinho. É saudade desse cara, faz tempo que eu não faz vejo tempo que eu ele. não vejo ele também. Então, ele é viajador, né? Uhum. Então, mas voltando ao assunto, foi ali que... E foi bem naquela época, cara, do Objeto que eu me transformei enquanto artista, cara, porque O Objeto, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que as composições todas eram suas. era minha, sim. Né? Ou seja, era um veículo da tua expressão. Sim, era. Era um período muito autoral, né? Aham. Como tu tinhas Eu falado. andei ouvindo novamente algumas apresentações do Objeto, e eu diria que aquela era uma banda, o Objeto, pela qualidade dos músicos, você, Robson, Paulo, Rodrigo, depois teve o Rodrigo- Júlio Desjardins. o Julinho Desjardins, inclusive eu quero falar dele porque ele foi um cara muito importante na minha vida. Poucas pessoas sabem disso, cara. Né? E aí, com isso, mas eu sentia que era uma banda que poderia tocar em qualquer lugar. Assim, era uma banda que naquele momento ela estava muito conectada com o que estava acontecendo de mais contemporâneo. Em qualquer lugar, tipo Londres, eu sinto isso. Eu vi na entrevista, inclusive, do Robson, quando o Robson lembrou do Objeto, né? A gente estava passando um momento, assim, muito denso, cara, musicalmente, sabe, assim... Estavam mais sérias as a gente passou de adolescentes. pra ficar mais denso, mas denso no sentido muito denso, sabe? E não foi muito fácil, assim, isso a gente... Tinha muita gente que não assimilou, cara, esse período, por tão denso que foi esse período musical aqui em Florianópolis, né? Acredito que no Brasil também. Mas você sabe que o Anonimato ele tinha uma característica semelhante, o Anonimato da banda que eu tocava nesta mesma época, Claro. que tinha apesar de ter vivenciado aquela fase New Wave, mas a característica dos músicos estava quase migrando para uma coisa mais progressiva até, Sim. que era a linha do Anonimato. E Sim. vocês era uma coisa quase indo pro gótico. A gente, cara, porque era a minha cara, né? Porque o Objeto, na verdade, o Objeto era eu, né? Eu com os parceiros que eu tinha, né? Isso não tem nada a ver com desmerecimento. Não, que Imagina, não. né? Inclusive, pô, Robson Dias cara, é um querido. Meu Deus do céu, tenho muita saudade dele. Tanto o Paulo, que hoje mora em Portugal, né? Voltou para Portugal. E só que aquele período foi um período muito denso, né, cara? Musicalmente, a gente com aquela idade Tava amadurecendo, tava virando homem, né? De uma certa forma. Tava virando adulto. Virando homem é ótimo. Virando adulto, porque eram meninos, a gente tá falando você lá com 14 anos no Colégio Catarinense, daqui a pouco com 16, 17 está tocando no Alta Voltagem, fazendo show no estado inteiro, e daqui a pouco tá com 20, mais ou menos nessa época, no Objeto. Foi realmente isso, Só que eu te digo assim, cara, um período muito complicado em termos de música em Santa Catarina, né? Aquela transição que tu tinhas falado aqui com o Marco e com o Robson. Ela aconteceu. Né? Aquele período autoral e aquela transição, né? Começou a decair porque outros gêneros de música começaram a ficar mais radiofônicos, que daí foi... Exatamente. Tô falando de lambada, né? Lambada, a nova música sertaneja, com Leandro Leonardo da vida, e isso, as rádios migraram para esse conjunto de apelo. E os grandes shows esses que aconteciam com essas bandas já começaram a minguar, né? Só que aí você deu uma virada, eu acho que foi impactante, que você radicalizou e foi para um projeto chamado Tecnolab. O Tecnolab, cara, deixa eu falar um pouquinho, deixa eu dar uma retornada, uma retrocedida, que é o seguinte, o que aconteceu com a minha relação com a música eletrônica, né? Quando a gente estava no Objeto, isso, me serve aí, tá uma delícia. Sem dúvida. Quando eu estava no Objeto, eu trabalhava, tinha o Júlio, né, o Júlio Desjardins, e nesse mesmo momento, depois que eu saí do Alta Voltagem, eu virei aluno do Carlos Trilha. Né? Aí o Trilha fez um curso no SIC,
de programação, né, enfim, de programação. produção. Não foi de produção, ele fez um Programação de teclado. De programação, naquela época a gente ainda não tá, a gente estava migrando daquela parte dos sequenciadores para o computador, né? Tá. Mas naquela época eu estava na época dos sequenciadores ainda. Tinha que programar todos os timbres. Step by step, né? Depois a gente vai falar daquele jingle que a gente fez junto. Já. Então, aí o que aconteceu? Como o Julinho, ele tinha muito poder econômico e não sabia fazer essa parte, eu me predispus como músico, sei lá, coisa de Deus também, né? E fui ter um curso de programação com Carlos Trilha no SIC. Foi ali que eu realmente me descobri, cara. Porque aí, assim, o teu lado nerd, né? Que você tem um lado nerd. Se tu diz. Tem, porque naquela época, o cara que se dispunha a... Uma coisa é você pegar uma guitarra como essa daqui, né? Ou um violão como aquele ali, ou até mesmo um piano. Outra coisa é você pegar, na época, um teclado, um sintetizador e criar sons do nada. E foi para aí que você ligou. Só que para isso o cara tinha que entrar em programação mesmo. É a programação no sentido puro da palavra, né? É que na verdade eu fui criado no step by step, né? Para quem não sabe, é programação pura, né? Não é tocar, na verdade. Né? É criar música dentro de um sequenciador, né? É difícil até para as pessoas entenderem isso, né? Mas foi assim que eu fui criado, né, cara? E foi assim que eu me tornei quem eu sou hoje. E depois eu tive um período... Então, essa possibilidade que você teve de desenvolver esse lado da música eletrônica, e aí, só que o projeto Tecnolab, que a gente, né, chegando nele... Vamos chegar já. Ele não era só uma situação de música eletrônica, ele era uma máquina de fazer festa. Na verdade foi o seguinte, cara, eu com o Sandro, né, a gente... Isso, vamos falar que o seu parceiro no Tecnolab... O Sandro Pacheco, né? Pacheco. Muita saudade desse cara. Cara, a gente... Sósia do Bono, né? Mais bonito, né? Então a minha história com o Sandro eu devo muito a ele, cara, sabe? Assim, a gente foi muito parceiro, cara. A gente viveu muita coisa junto. E o Tecnolab, ele surgiu... Como é que eu vou te dizer? A gente morava aqui em Florianópolis. Eu, o Sandro, e junto com o Andrei Rosa. Sim. Do Cromo, que depois virou Strix, sim, né? Nós tivemos uma atitude de nós três nos mudarmos para São Paulo. Naquela época que São Paulo era São Paulo, que Rio de Janeiro era Rio de Janeiro. Sim. Né? Até porque se você quisesse acontecer alguma coisa, de fato tinha que ir para lá, né? Então. Sejamos realistas em relação ao cenário daquela época. Sim. Aqui você ia ficar no patamar que o Engenho teve, que o patamar que o Expresso teve, no máximo. Né? Que eles chegaram no máximo possível dentro desse cenário local. Né? E nós conhecemos, cara, inclusive... Olha, um depoimento agora que ninguém sabe, talvez. Poucas pessoas saibam. Que a gente e quer. Agora vamos, momento de revelações. Atenção, Polícia Federal. E que naquela época, tu sabes que a gente não podia ter guitarra importada. Não. Que era tudo proibido, né? A gente comprava tudo no câmbio negro. Era digamos que aparecia lá no... Aparecia é ótimo, né? Mas então, eu conheci através do Juca, que tu vais falar com ele. Sem dúvida. Né? E através do Trilha, um cara que trazia instrumentos importados para o Brasil. É o Paulo Barbieri, né? E em função da gente... Paulo Barbieri, ó, se você escutar sirene de polícia, já sabe que, ó... Meu filho, hoje em dia ninguém é mais preso por comprar guitarra e nem teclado importado. Então eu conheci... Mas alguns deviam ser presos por tocar. Tô brincando, isso é uma brincadeira. Foi só uma piada. Tu é maldoso, né? Foi só uma piada. Então assim, aí o que aconteceu? Aí nós nos mudamos para São Paulo, através desse contato que a gente teve com o Trilha, e conhecemos o Paulo, que é um cara que ele... Na verdade, cara, ele tinha o caminho para poder... Ele era o cara que...
para falar bem a expressão sincera, era contrabandista de instrumento musical. Olha só o tempo que a gente era vivia. necessário, né? Era contrabandista de instrumento musical. De qualidade. Isso. Então ele... Não, inclusive, se a pessoa viajasse, comprasse lá para trazer, muito provavelmente, se chegasse no aeroporto com aquele instrumento, ele ia perder. Cara, tu não tem noção. Eu já desci 8 bateria per na esteira de Congonhas ali. É isso. Eu desci pesado já várias vezes, né? Mas enfim. Mas isso era o que a gente precisava, os músicos precisavam, os amigos precisavam, né? Para fazer música de qualidade, assim como um chefe de cozinha, um cozinheiro, para fazer comida de qualidade, ele precisa de ingredientes de qualidade, instrumentos de qualidade. É impossível fazer música de qualidade com instrumentos de baixa qualidade, a não ser que você tenha um trabalho que se propõe a isso, assim, folclórico, etc. Mas então, dentro deste patamar de trabalho precisa de... Mas só para a gente continuar, porque isso não é o mote da conversa. Não, enfim. mas aqui a gente vai e volta. Não, mas então, o que eu estava te falando, foi aí que eu conheci o Paulo, né? Uhum. O Paulo Barbieri, e aí ele disse assim, olha, vem para cá, vem para Limeira. E eu estava com o Sandro e com o André em São Paulo. E vem para Limeira que eu quero construir um estúdio contigo. E eu vou construir. O cara era pesado, cara. E a gente construiu um puta de um estúdio em Limeira, né? E eu me mudei para Limeira, o Sandro também. Né? Só que o Paulo era muito enrolado, viajava demais, ia e voltava sempre para Nova York, trazendo os teclados, os equipamentos, enfim. E acabou que a gente decidiu sair de Limeira e voltar para São Paulo. E foi aí que, em Limeira, foi onde surgiu o Tecnolab. Ah, foi lá em Limeira? Isso, em Limeira, foi lá. Foi lá porque a gente começou, por causa do estúdio, né? Nós começamos a fazer aquela coisa assim, eu comecei a fazer as programações, né? E o Sandro cantando, o Sandro tocava baixo, tem um Factor. Né? O Sandro tem um Factor, né? Chique. Eu acho que tem ainda. Pô, saudade de ti, cara. Puta merda, meu Deus do céu. Mas, enfim. E aí a gente começou a fazer shows assim, a gente tocava de tudo um pouquinho. Eu posso te falar uma coisa assim que na época eu achei, porque como justamente foi a época onde essas bandas com 4, 5, 6 pessoas, né? Vocalista, 2 guitarristas, baixista, tecladista, hold, tinha de tudo. Tinha. Não tinham mais espaço, não tinham mais lugar onde tocar. Então, acabou se migrando para bar. Eu te achei muito esperto, muito malandro. Esperto? Malandro? Porque você... Obrigado, hein? Tu és muito meu amigo. Porque você achou uma fórmula de continuar fazendo teu trabalho e era você e o Sandro. Aí precisava dar tomada lá e programa tudo. Ele cantando, você também dando apoio vocal e as máquinas ali. Então, assim, o cara foi, minha opinião, assim, na época eu olhei assim, puta, o cara achou uma fórmula para sobreviver. Não, na verdade, cara, assim, o Tecnolab, o Sandro tá de prova, de repente, talvez até um dia ele possa estar aqui contigo, claro, né? Mas enfim, ele está nos Estados Unidos, tem outra vida, tem família, enfim. Mas o que aconteceu com o Tecnolab, cara, foi o seguinte. A gente chegou um dia, a gente olhou um para a cara do outro e disse assim, pô, cara, não tem nada a ver mais a gente ficar tocando Ed Mota, Barão Vermelho. Porra, vamos tocar Pet Shop Boys, Depeche Mode, Erasure, né? Era que estava estourando. Não, é que não. E eu te digo uma coisa assim, não foi nada programado, assim, sabe? Foi que, na verdade, eu cheguei para ele e disse assim, cara, a gente precisa ser diferente. A gente precisa... Porque como a gente já estava junto, trabalhando só nós dois, ele tocava baixo e eu teclado, eu já estava naquela história da programação, da música eletrônica. E eu disse para ele assim, cara, eu acho que a gente está perdendo um espaço muito grande. Porque ou ia para tocar em barzinho, tocar com todo respeito, tocar Belchior, Djavan, ou fazer o que você fez, de migrar para um negócio completamente... E aí eu vi várias apresentações do Tecnolab ali no meu cantinho, mas eu vi várias apresentações do Tecnolab e eu achava muito bacana porque aquilo ali você fazia uma festa. O Tecnolab, cara, realmente foi assim, para falar bem a verdade para ti, momento de falar a verdade, né? Claro.
momento de falar a verdade, o Tecnolab foi a virada na minha vida profissional, cara. Sabe, assim, no sentido de me encontrar enquanto músico, enquanto programador, enquanto arranjador. Foi que... E a gente foi muito longe, cara. Assim, depois tu vais adicionar as fotos, as músicas, né, os vídeos. Vai estar tudo aqui. Né? Então, a gente foi muito longe, cara. A gente... geograficamente, até onde o Tecnolab foi? Nós fomos no Brasil inteiro, cara. Nós fomos até Minas Gerais, nós fomos Rio Grande do Sul. Né? A gente era muito... Cara, é assim, Mas uma coisa que eu acho interessante, eu pelo menos eu não conheço, registro do Tecnolab. Assim, gravou um CD. Não, porque a gente era uma banda cover, né, na verdade. E quando... Mas é surpreendente você não ter... Eu tenho tudo. Criado nada tenho, com a bandeira Tecnolab. Mas tenho, vou te mandar. É porque, como a gente já estava conversando ainda há pouco, era um momento que não era um momento de música autoral. De música autoral, ou seja... A gente tinha, eu vou te mandar, e tu vai gostar, tenho certeza. Não, eu gostava muito do Tecnolab. E, inclusive, o Tecnolab, cara, ele, pra mim, vou repetir mais uma vez, né, foi um marco na minha vida e devo muito, cara. Devo não, Só pra né? situar, que anos que a gente tá falando aí? 88. 88 para 89, né? Para 89. Isso, na saída do objeto. Mas ao mesmo tempo você tinha também um trabalho paralelo já de produtor, já nessa época. Sim, porque eu sempre fui... Depois a gente vai falar, né, do Diário Catarinense, eu sempre gostei muito de ser gingueiro, né? Sempre gostei, isso eu cara. também adoro. Eu adoro ser gingueiro. Já para entrar no assunto. Durante essa época, o Marcelo tinha uma parceria, né, com outros amigos que nós temos aqui, o Fernando Pedro Oliveira. Isso. Tinha também o Valdir, se eu não me engano. O Valdir Souza Júnior. Valdir Souza. Isso. Que era um, digamos, um hub de multiprodução, tanto de vídeo como... Foi ali que a TPS, que hoje é a do Fernando, hoje né? O Fernando tem, que é um... Não, que é um boom, né? Principais núcleos de produção de Mas foi ali que surgiu. Ali que surgiu. E aí, nessa época, eu, como sempre dentro do mercado da comunicação, eu era executivo da principal empresa de comunicação. Propaganda? De comunicação aqui, no caso era a RBS. Né? E, assim, o que me veio na cabeça? Se você... A primeiro tema, só para vocês saberem, né? O primeiro tema, acho que muita gente não sabe disso, do Jornal Nacional era uma música do Pink Floyd. Sim. Né? O tema do Fantástico, né, foi composto pelo Boni. Foi o Boni, se não me engano, Nelson Mota, algo assim. Mas o Boni com certeza, no tema do Fantástico. A música, o tema da vitória do Ayrton Senna é o Roupa Nova que toca. Né? Maravilhosa, né? Isso, sensacional. Você escuta aquela música do KC and Sunshine Band, aquela Come in Love, você lembra do Amaury Júnior na mesma hora. Na mesma hora. E aí eu tinha na cabeça que eu queria que o Diário Catarinense tivesse uma assinatura sonora, né? E aí eu levei isso na época pro diretor da área, que se chama Sérgio Caravera, nunca me esqueço, e propus para ele. Opa. Levei para ele a ideia e ele disse assim, faz, vamos ver o que rola daí. Obrigado. E eu na mesma hora liguei pro Marcelo, assim, Marcelo, vamos fazer? E nós criamos, agora vocês vão ouvir agora, aqui, vocês agora vão estar ouvindo, que eu com certeza, quem tem mais de, sei lá, 25 anos, ou até menos, com certeza conhece esse som que vocês estão ouvindo agora, porque isso foi por, sei lá, 25 anos, o tema do Diário Catarinense e anunciava as manchetes todos os dias, várias vezes. Televisão, rádio. A gente brinca que se a gente ganhasse R$1 cada vez que esse negócio tocou, a gente estava milionário. Né? Porque foi algo que a gente criou juntos. E que ficou perpetuado, assim, de uma maneira que ninguém sabe, né? Ninguém sabe disso. Agora vamos ficar sabendo. Quem foi que fez aquela... Quem foi que fez isso? E tu lembra... Nós vamos entrar com um processo para pegar os direitos. e tu lembras, né? É uma coisa importante, né? Registrar, cara, porque eu acho que toda essa ingenuidade... Não é ingenuidade, mas enfim...
mas o que a gente viveu, né? Tu lembras que tu foi, naquela época eu estava morando na casa do pai ali em Coqueiros, né? Sim, sim. E esse tema foi criado num W30 Holland, né? E tu tava e é um tema musical muito, muito intrincado, muito... muito sample, né, cara? Muito. Mas eu tava, mas naquela época eu tava virado, Sabe que é um troço que é na veia? Que não tinha como pedir, me faz uma segunda. Não. Ali entrou, encaixou e se tornou, levei para a empresa aprovou na hora, e aquilo virou o tema da... Tanto que tinha até a digitação, né? No começo. Tinha isso, até porque o briefing era esse, que a gente discutiu muito, era o primeiro jornal que era feito totalmente de forma digital, da América Latina. Exatamente. Então essa é uma história bacana, e nós fizemos depois, daí a gente virou parceiro de fazer jingle. Eu sou jingueiro, tu também, né? Eu também, então a gente fez... Eu acho que nós conseguimos fazer, porque fazer jingle de banco, fazer jingle de carro, é até fácil. Agora nós fizemos um jingle, uma vez que eu nunca me esqueço, de uma empresa que recupera para-brisa. Você tem ainda? Tenho, claro. Então nós vamos tocar agora. Vamos tocar. Um jingle de uma da empresa Repara-Brisa. que repara brisa. Que como é que você faz uma música para uma empresa que repara para-brisa? Vocês vão agora ouvir, porque só dois doidos, né, faz isso. E isso graças ao gênio o gênio musical, é você. O gênio é você. O gênio musical do Marcelo que acha esse tipo de solução. Eu fazendo letra e a gente compondo a melodia juntos e ele transformando aquilo em um produto que tu... Nossa, então, isso é muito legal. Naquela época, cara, o que eu vou te dizer assim? Naquela época eu tava virado, né? Eu tava virado no que aquilo, na verdade, assim, falando no termo bem manezinho mesmo, no sentido de eu tava muito voltado à parte de produção, eu sempre fui muito jingueiro, né? E sempre gostei, cara, sempre gostei dessa área e foi muito bom te conhecer e quero dizer para vocês, essa câmera aqui, né, que tá comigo, essa é a tua. Quero dizer para vocês uma coisa, aquele jingle do Diário Catarinense foi para acabar, né? Não, poucas vezes eu ouvi algo encaixar tão como uma luva naquilo a gente, ali. Inclusive, a nossa relação, toca aqui, a gente... E ninguém sabe, como o Marcelo disse, ninguém sabe quem fazia aquilo ali. Era a gente. Era o Hector indo ali na Bel Capela, em Coqueiros, eu com o W30 montava... Ficando timbre, querendo... Aí, Hector, o que tu acha? Não, troca aqui, troca ali. Foi muito legal. E aí, não muito depois, você também iniciou uma parceria musical e de vida, né? Com uma cantora. Sim. Né? Que foi uma dupla que, durante muitos anos, animou festas, animou bares. Sim. Que era a dupla Marcelo e Janara. Marcelo e Janara, isso. Agora eu vou te mostrar Janara e Marcelo, né? Não. Mas só que a gente... Eu tenho isso. Aberto para o balanço? Eu tenho isso. Não me pergunte como eu tenho. É um disco que a Janara canta, mas os arranjos são todos do Marcelo e boa parte das músicas, né? Sim. As músicas são tuas também. São minhas e dela. Né? Então, até isso eu tenho aqui guardado. Então a gente vai... depois vamos escutar. Vamos escutar. Sim. E eu não gostaria de deixar passar em branco, né? Eu já vi que tu tens ali. Gostaria de falar muito do Cezinha, né? Não. Isso aí a gente vai falar que... nós, desde essa época, né? O Marcelo é um pouco mais novo do que eu, né? né? Mas nós tínhamos um círculo, assim, até a música construiu isso, e aquele ambiente que não era só a música, tá? Tinha a parte da arte, tinha a parte da cultura, tinha a parte da moda, era tudo mais ou menos meio... linkado, meio né? linkado ali, Isso. né? Esses fatores eram todos entrelaçados. E aí um dos nossos bons amigos daquela época, que na verdade ele era um modelo, né? Muito bem sucedido, mas por obra e graça do destino acabou também migrando para o campo da música. Para o campo da música, exatamente. E ele desenvolveu um trabalho, né, que é esse que está aqui, eu já tinha até comentado a respeito disso, se eu não me engano, na conversa que eu tive com o Marco Aldino, né, que é o César, né, o César Moreira, né? Que acabou se transformando em César Matos. Matos. Até a gente já tem uma piada que era Matusquela, né? Porque amigo amigo irmão. Esse é meu CD, né, cara? Só que isso aqui... Esse é meu CD, né? Todas as músicas são suas. São todas minhas. Todas. Todas. Gravei, a gente foi pro Rio de Janeiro,
no estúdio do... Eu me lembro que também tem participação do César Camargo Mariano, se eu não me engano. Não, no não é disco. do Guto Graçamelo. Guto Graçamelo. Guto Graçamelo. Gravamos no Mega, né, no Rio de Janeiro. Tem gravações do Milton Guedes, no sax, na música Melhor Assim. Depois tu vai colocar, né? Boto. Essa música é maravilhosa, cara. É composição minha, né? Sim. E... Não, todas as músicas são suas, né? É, desse disco. E o Andrei também tem participação em composição? Não, o Andrei não. O Andrei tocou junto com a gente. Tocou. Nessa época éramos eu, o Andrei, o Rodrigo Serri, né? Que a gente estava migrando para essa outra área de produção musical. Esse disco, cara, uma coisa que eu vou dizer é assim, eu devo muito ao César, cara. Sabe por quê? Porque foi o César que um dia, ele chegou na minha casa e disse assim, cara, tem um cara que quer te conhecer. E esse cara mudou a minha vida mesmo, sabe? Que é o Frank Arduini. Né? Então foi o César que já estava em São Paulo, que disse assim, olha, eu quero que tu venha junto comigo, que eu vou te apresentar um cara, ele trabalha no estúdio Transamérica, e ele quer te conhecer. Eu tenho uma história do Frank Arduini. Então. Depois eu conto em off. Só para te dizer uma coisa, nasceu no mesmo dia que eu. É mesmo? Nós somos dois pentagramas invertidos, né? Então. E ele era uma figura, ele era gordinho, tinha de barba, e o cabelo e depois comprido, mudou, careca aí aqui. depois mudou. Então, aí o Frank... Baita produtor, ele produziu Kiko muito Zambianchi, sucesso, mas muito sucesso. Muita gente. E foi ali que aí o César me levou para São Paulo, o Cezinha, né? O César Moreira. Eu devo muito a esse cara, muito mesmo. E que bom eu poder estar aqui com você, dizendo isso, porque aonde ele estiver... E com certeza tá vendo a gente assim, ó, o César era... Muita gente o conhecia, mas conhecia como modelo e depois como empresário do ramo da moda. Ele teve uma das principais agências. Mas só quem conheceu o César... Era a gente que era um excelente amigo. Cara, é um querido, né? Uma coisa assim... E uma pessoa que ele ultrapassava o limite da amizade, né? Ele era muito amoroso, quando ele gostava, né? Gostava. Então, assim, eu devo muito ao César. Querido, onde você estiver, tô falando para essa câmera aqui, né? Querido, onde você estiver, eu quero dar um beijo no seu coração e dizer que eu devo muito a você. Muito mesmo, e que Deus esteja com você, cara, porque logo, logo a gente vai estar junto. Um beijo pra ti. Um beijo grande. Difícil a gente não se emocionar. Aperta aqui. Não, porque alguns desses nossos amigos, até que não estão mais aqui, a gente sente falta, mas de uma certa forma eles estão e está eternizado aqui nesse trabalho que vocês fizeram juntos. Eu acompanhei também durante um tempo. Quando vocês estavam lá em São Paulo, eu também estava morando lá. Né? Que a gente... minha atividade profissional, a gente se encontrou várias vezes lá. Agora, a partir daí, né, aí o Marcelo, produtor, você teve passagens muito interessantes com músicos consagrados, né, como acompanhando músicos, produzindo músicos. Conta um pouco dessa história, onde aí você deu um voo alto. Tive por causa, inclusive, do Rodrigo Serri, né? Que é outro que está lá nos esperando. Tá né? lá também, montando a banda. E tem muita gente nos esperando lá. E eu devo Mas espera, não vai demorar. Rapidinho. Vai demorar. Falando sobre o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele foi para São Paulo primeiro e começou a tocar com o Jairzinho, né? Filho do Jair Rodrigues. Sim. E foi dali que ele, quando eu e o André... Jairzinho é o Jair Oliveira. Jair Oliveira, marido da... Isso. Da Calil, né? Que chama... Isso. Né? Tem uma hoje ele tem um trabalho muito bonito. Mora nos Estados Unidos, né? Mora nos Estados Unidos, tem um né? trabalho Nova sensacional para crianças, assim. Falei com ele outro dia, cara. É mesmo? Falei. Um cara muito bacana. Falei porque... a gente teve uma trajetória muito legal, né, cara? A gente... Mas você teve com ele, mas ele ainda era Jairzinho, Simoni, essa fase? Ele estava naquela fase pós-adolescente. Uhum. Ele tinha um maestro, né? A gente ensaiava lá na casa do Jair, lá em Cotia, do Jair e da Claudine, né? Os pais deles, tanto dele quanto da Luciana. E aí nós estamos falando
grande Jair Rodrigues. Do grande Jair Rodrigues. E da Luciana Mello, E da Luciana Mello, filha. Irmã do Jair E Rodrigues. mulher, a Claudine, mulher do Jair, né? Então aí a gente começou a trabalhar com eles, né? Eu, o Andrei Rosa, o João Bosco, o baixista, e o Marcelo Petrelli, um baterista de Limeira, que veio daquela história do estúdio. E, cara... Ele veio de contrabando para piada. Era muita bateria na esteira de Congonhas, meu filho. Ele veio de contrabando. Então, aí a gente tava lá com o Jairzinho, cara, e foi uma coisa muito, muito especial, cara, porque ele tava naquela transição entre... Criança, adolescente, isso. já... E quem substituiu a Simone foi a Luciana. Ah, é? Não sabia disso. Isso, não sabia disso. Coração de Papelão. Uhum. A gente fez muito show, cara, você não tem ideia. Mas assim, E o que a gente fazia? A gente abria o show do Jairzão. Porque o Jairzinho foi do Balão Mágico, né? Sim. Seja, a gente abria o show do pai dele, né? Então a gente viajava junto, em ônibus, e tanto que naquele acidente eu não tava. Coisa de Deus também. Não sei se vocês sabem, né? Teve um acidente com a banda do Jair e que eu não tava por coisa de Deus, cara. Foi uma coisa assim que Deus me tirou dali. Não sabia desse episódio. Isso, sim. Eles tiveram um acidente sério, né? Com ônibus, caiu num penhasco lá e era pra eu estar junto. E eu não tava. Mas Deus é maravilhoso. Mas enfim. E foi ali E foi uma experiência muito, muito legal, cara. Porque assim, que quando como a gente é de Florianópolis, que a gente tem esse complexo não digo de inferioridade, né? Mas... É que, de uma certa maneira, é mais longe, assim, é mais difícil... E dá mais trabalho você romper certos vínculos, até porque como morar aqui é muito bom, tem esse lado. Vamos combinar, Ribeirão da Ilha, né? É muito bom. Assim, tá bom, agora eu vou para São Paulo enfrentar e o funil do meio artístico, o funil do meio musical é cruel, né? Ou seja, muito... Gente, o que tem de gente boa mesmo, que nunca sai do barzinho, por vários motivos. Então, quando alguém sobressai, ok, tem aqueles que assim, que Deus vai lá e põe o dedo assim, tá, tu vai. E tu nem sabe direito o porquê. Mas tem outros que tem que ralar muito, ter esperteza, tá na hora certa, no lugar certo. Mas sabe, Hector, uma coisa que eu vou te dizer, depois quando a gente chega nessa... Quer dizer, a gente nunca chega a lugar nenhum, mas aos 53 anos de idade, né? E que a gente olha para trás e vê como as coisas aconteceram. E como foi importante, cara, de repente até um tipo de ousadia, sabe? Claro. E de coragem, né? De ultrapassar certos limites que a gente tinha aqui. Às vezes você tem que pular na piscina sem saber se tem água dentro, né? Então é assim, cara, Deus é assim, ele te dá, cara. Toma coragem que ele te entrega. Meu irmão, com toda essa linha de trajetória de tempo, assim, nós estamos falando aí de... Estamos na timeline. 40 anos aí E bota 40 anos. De 40. estrada, né? Isso. Fazendo de tudo. O que você está agora preparando para daqui para frente? Então, cara, deixa eu te falar. Porque até a pandemia, ela deu um break em alguns projetos, né? Isso. Eu não gostaria, assim, de deixar em branco, né? E nem poderia, de maneira alguma, deixar de lado a trajetória que eu tive com a Janara, né? Claro que foi minha ex-mulher, né? Uma excelente cantora. Cara, assim, devo muito a ela também, né? Depois eu quero que tu coloque o hino nacional que nós cantamos no jogo do Brasil e Chile, no estádio Orlando Scarpelli, né? E é uma das passagens, né? Nós trabalhamos 8 anos no Opera Games, eu devo muito a ela, cara. Muito. Uma parceria que durou muitos anos. Então, e que fica aquela coisa, né, de ex-marido, ex-mulher, mas enfim, eu devo... Mas como tantos, Ike, Tina Turner, tantos aí tantos exemplos, a Cher com Então, mas a Cher é imortal, né? Não.
que é isso, né? Ela, o Keith Richards. Mas o Keith Richards é um medonho, a rainha da Inglaterra também, só que a Cher é uma maravilhosa, né? Até hoje. De imortalidade, com certeza, eles vão repovoar a Terra. Ai, meu Deus. Agora, essa parceria que vocês fizeram também viajou muito, né? Também... Ai, cara, a gente fez tudo, cara, que tu possa imaginar, assim, em termos de música, de show, Quer dizer assim... Agora, vocês tinham um trabalho que ele era coringão, né? Porque, é rodeio, temo. É casamento, temo. É porque a gente se casou, na verdade, né? Sim. Então, quando a gente se casou, não é que a gente decidiu. Nós viemos, na verdade, nos encaixando dentro do mercado musical. E eu disse para ela assim, olha, vamos fazer tudo, né? E, cara, tu não sabes a escola que foi, assim... Eu sei que tem muita gente que tem preconceito, muitos músicos têm preconceito. Preconceito com o quê? Com tocar sertanejo, com tocar certos tipos de música, né? Então, e outra coisa... Mas o próprio nome diz, é um preconceito. E tipo assim, e foi aí que eu realmente caí de cabeça no piano, foi aí que, quando eu trabalhei no Opera Games com ela, foi aí que eu realmente me desenvolvi enquanto pianista, né? E foi dali que eu cresci como músico realmente, né? Como músico realmente de verdade. Você amplia teu leque e você tem que, queira ou não queira, se vai tocar tudo, você tem que estudar tudo, né? Realmente. Tem que aprender. Só que tu tens que deixar, lembra quando a gente tá falando de alta voltagem, aquela coisa? Então, assim, te dizendo que no meu caso, né? Eu tive que... Posso falar? Pode, deve. Eu tive que deixar um pouco de preconceito, né, para trás e realmente me aventurar em umas outras searas musicais que eu não... Mas faz parte. Que eu não conhecia. E não é por ser mais simples, não é por ser mais... enfim. Não, mas agora eu vou fazer um comentário pessoal em relação a isso, Marcelo, que eu acho que você me disse se você concorda com isso ou não. Apesar do trabalho do músico, apesar do trabalho do artista ter uma componente de sonho, de certa forma romântica, eu tenho certeza que se você vai numa festa de família, alguém te pergunta, cadê o violão, cadê o piano? Comigo também é assim. Só que as pessoas se esquecem que, apesar de ter esse lado de a gente gostar muito de tocar, mas isso é o trabalho das pessoas. É o trabalho de muita gente. Tem gente que acha assim, vou chamar o músico para tocar e que ele vai estar lá, ele vai dar um churrasco para ele, dar uma cerveja, que ele vai estar feliz, que ele vai estar com a galera. Exatamente. Não, gente, isso é o trabalho dele. Então, o trabalho dele significa muitas vezes que ele tem que trilhar por caminhos que, na verdade, ele, como diz o Milton Nascimento, ele tem que ir onde o povo está. E para tocar, e para estar onde o povo está, tem que tocar aquilo que o povo quer ouvir. Então, justamente... Vocês concordam comigo? Assim, não, é trabalho. Concordo plenamente, e no sentido é o que paga a conta. E no sentido, Hector, porque a partir do momento que você se transforma num profissional da música, né? E que você não tem ganha-pão, né? Que você não tem um outro ganha-pão, um outro trabalho, você precisa abrir o seu leque, cara. E eu abri, cara, e vou te falar uma coisa assim bem sincera, eu não tenho... Outro dia eu levei um esporro de um cara que eu nem vou falar quem é. Devia! Não vou falar, não merece. Aí ele disse assim, pois mas assim, é como aquilo que eu te falei no briefing, né? Mas tu és uma puta velha, tu te vendesse, porque tu não sei o quê. Sério? Sério. Então assim, mas não vale a pena, mas deixa pra lá. O que eu tô dizendo... cara paga paga Celeste pra ti? Que nada, é um fudido. Paga Celeste pra ti? Que nada, é um fudido. Paga Casana pra ti? Não, né? Então, querido, hoje em dia tô bem e ele é um fudido. Mas deixa pra lá. O que eu queria dizer, assim, que eu tenho muito orgulho. Tá aí o movimento, tipo, o coitado do João Gordo, do Rato do Porão, que hoje é um personagem da mídia, um comunicador, né? E que é um cara, puta boa praça, assim. Mas ele vai estar com 98 anos, num asilo, ouvindo que ele traiu o movimento punk. Então, justamente, cara, assim, Só quem vive... Falando para a câmera de novo, né?
só quem vive da música realmente sabe qual é a dificuldade que a gente passa e quantos obstáculos, cara, que a gente teve que atravessar. Mas isso é assim, o que importa é o caminho, né? Não é a chegada. Não, é o que vale. E comigo aqui, né? Eu sou uma testemunha, né? Ocular. Eu tive o privilégio, né? De ver todos esses caras, né? E com a grande, imensa maioria deles, eu desenvolvi um relacionamento de amizade e de carinho, né? Até porque a gente sempre trocou figurinhas, tocou em vários lugares juntos, né? Tu sabes que eu devo muito a ti, né? Não, a gente nunca deve nada. A gente faz esse caminho juntos. E eu acredito, né, que ainda, né, essas pessoas, e o Marcelo é uma delas, eu quero saber agora que ele me diga o que ele está planejando para frentemente, ou seja, o que vem do Marcelo em termos de música, em termos de produção. Então, nós estamos desenvolvendo uma ideia juntos, mas a gente ainda não vai contar. Não vai contar. Isso vai ser um pouco mais para frente. Isso. Mas fora isso, o que você está criando agora, Então, cara, eu vai mais uma dose, como diria... Sempre, né? Sempre outra Agenor. Como diria Agenor. Robson Dias, fica com teu suquinho de uva. Acho que é o Agenor, né? Então, é claro. O Agenor é o Cazuza. O nome do Cazuza era Agenor. Mais uma dose, né, querido? Mais uma dose. Então, cara, eu venho a mais um brinde, por favor. Obrigado, Alevan. Obrigado, Alevan. Enquanto ele está bebendo, eu vou pedir de novo para você se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Se inscreve, curte, comenta, faz isso pra gente, isso ajuda, né? Isso contribui até pra gente ter a noção de que tem uma resposta legal e tal. Então faz isso pra gente. Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu tô pedindo. Se inscreve no canal e curte aqui, por favor. Então, figura. Então, cara, o que eu vou te falar? Assim, em 1994, eu comecei com um projeto paralelo à música, né? Porque sempre achei que, por ser a música uma via profissional muito difícil, né? De se autossustentar, enfim, eu acabei criando para mim um projeto paralelo que é a recuperação de mídias antigas, né? Isso inclusive nós vamos colocar aqui o Instagram, né? Porque você anuncia bastante no Instagram, vamos colocar aqui, tá, o Instagram. E quem tiver fitas antigas de aniversário, batizado, aquelas fitas VHS, fita DAT, Super 8, disco de vinil, fita cassete de áudio que está lá guardado. Slide, negativo. Tudo que é tipo de mídia. Isso. E que você não tem mais onde tocar, mas são documentos da sua vida, tá? Nós estamos falando que são documentos da sua vida. Da sua vida, realmente. Né? E que você vai querer, de repente, deixar para as próximas gerações, isso tem que estar hoje digitalizado. Isso. Tem que estar na nuvem. E o Marcelo tem esse trabalho bacanérrimo. Né? E muita gente está pedindo. Gente, são acervos que vocês têm. Exatamente. Né? Imagina, seu filho está com 35 anos, você gravou o batizado dele, a festa de 3 anos, de 5 anos, numa fita VHS que está lá num canto mofada e que a gente tem a maquininha de limpar, a gente recupera, nós fazemos tudo. E aí, no dia que o seu filho tiver mais despreocupado, por exemplo, no casamento dele, você mostra a festa dele de 3 anos, e bota lá no telão? Bota no telão, ele fazendo vexame. Olha, tá aqui o Instagram com esse projeto sensacional do Marcelo. Então. E assim, ó, com todo o apuro técnico, não é aquele cara que vai lá, bota só e copia. Não. Deixa eu até te explicar como é que acontece, o que é a remake, né? A remake se transformou em remake depois que eu me separei da Janara, né? Antes era a Gen Gravações e Produções Artísticas. E a remake agora é uma empresa só minha, né? Com meu CNPJ, enfim. E o que eu faço lá não é simplesmente digitalizar uma fita. Não é copiar, né? Não. Cara, é um processo de tanta dedicação. Eu separo o áudio do vídeo, eu processo o áudio. Sou eu. Posso fazer uma pergunta? Já te mandaram aqueles filmes caseiro erótico? Já rolou, não?
Já rolou. Porque se você quiser só. Tudo no maior sigilo. Isso. Tudo na maior discrição. Eu sou igual o Uber, né? Tudo na maior discrição. Então você tem Já, aquela fitinha. Cara, já rolou. Até para você lembrar os versos. Já rolou. Mas assim, cara, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho, viu, Hector, é desse trabalho que eu venho. Cara, foi em 1993 que eu comprei um gravador Pioneer. Contrabandeado! Claro. Contrabandeado. Não é um Pioneer gravador de CD. De CD. Foi ali que eu comecei com a história de passar os discos de vinil para CD. Foi ali que começou a história que hoje se transformou na Remake 27 anos depois, né? Foi ali que começou essa história de ficar recuperando as coisas que as pessoas tinham em casa. Enfim, e eu fui me aprimorando. Eu sou posso me exibir um pouquinho? Por favor. Então, assim, eu sou um cara muito dedicado, eu estudo muito. Né? Então, assim, todo o trabalho que eu faço tem muita qualidade. E eu fiz muita questão durante esse tempo, viu, Hector? Porque a gente traz uma carga muito forte, cara, quando as pessoas nos entregam aquelas fitas ali, cara. É o acervo da vida delas, né? E assim, tem pessoas que dizem assim, olha só, eu tô te entregando essas fitas, cuidado, hein? Aí eu digo assim, tá tudo certo, fica tranquilo, eu trabalho com isso há muitos anos e tal. E assim, Hector, na verdade, no momento, né, essa é a minha profissão, no momento, né. Eu sou dono da Remake e faço esse tipo de trabalho, é isso que... E vem encomendas de outros lugares, do estado, do Brasil? Vem, cara, eu já recebo, hoje em dia nem é mais correio, né, entregam ali em casa, assim, e a gente... porque daí depois eu recebo o físico, a pessoa nem mais quer. Nem mais quer as fitas, né? Quer o arquivo digital, né? Na verdade, né? E aí depois a gente bota na nuvem, viu? Claro. Digitalmente. Mas enfim, esse é um trabalho, cara, que eu vou te dizer assim, começou como tipo de aventura e hoje em dia... É uma empresa, né? Na verdade, sou eu. Hoje em dia sou eu, assim. A Remake é a minha vida, sabe, assim, em todos os sentidos é o que realmente eu estou vivendo. Mas nós vamos trazer ele de volta para a música, que a música não pode... Então traz de volta. A música não pode ficar vou até tomar mais um gole. Sem Marcelo, não tem como ficar sem Marcelo Figueira. Bom, a gente está indo para o final da nossa conversa. Estamos indo, que pena. Mas que a gente pode voltar em outros momentos, porque... esse depoimento que o Marcelo nos traz, assim, eu posso dizer para vocês que é de um vencedor, né? de um cara que enfrentou as diversas fases e sempre com muito talento, né? O que é necessário, né? para essa atividade, sempre com muito coração, né? O Marcelo tem um coração do tamanho dele, assim, então um cara grande. com um coração enorme, e sempre com muito caráter, entende? É uma característica dele, assim, esse reconhecimento que ele tem a todos os amigos, a tudo que ele fez, e é tudo que ele tem, tudo que ele venceu é por merecimento, né? Acompanha a trajetória dele por todos esses anos e todas as vezes que a gente se encontra é sempre um momento muito especial, muito carinhoso. E... a única coisa que eu te peço assim, não me larga, né? Não tem como. Assim, é o que eu falo para as pessoas que estão muito próximas a mim, né, ultimamente. Posso dar um depoimento aqui, né? Claro, então, o espaço é teu. Obrigado a tua esposa, né? Oh. Talvez as pessoas não saibam, né? Eu passei por um momento muito complicado aí de saúde, né? E, cara, não sei nem o que te dizer. É um apoio que, sem dúvida, é merecimento. É o que eu falo, é merecimento. As pessoas estarem nesse momento, nessa situação da sua vida, isso se chama merecimento. E... Cara, tenho que te agradecer muito, realmente, por tudo, né? Por tudo. Que a gente se conhece faz muitos anos, né, Hector? Nossa. Então, desde 1982, fácil. Então, deixa eu te falar uma coisa assim, que agora tu não te mete assim, que eu sou de dar soco na mesa. Precisa. Então, assim, querido, só tenho que te agradecer. Imagina. E, cara,
é tão especial que você está fazendo que você não tem a noção do tamanho desse projeto. Não, quem está falando sou eu agora. Para de respirar. Já visse, né? Então, você não tem a noção do tamanho do que você está fazendo. Mais uma vez, eu volto a dizer uma coisa, cara. Coisa de Deus, né? Isso é para vocês? É para os filhos, para os netos de vocês, para a família de todos vocês e para essa grande comunidade, né, que nós temos aqui em Santa Catarina, principalmente, aqui em Floripa em particular, que tem com isso, né, tem essa possibilidade de conhecer um pouco mais da trajetória dessas pessoas. Eu já estou achando que a gente não vai se restringir só à música, a gente vai contar outras histórias também. Aquelas que de outros segmentos, né, da comunicação humana que a gente teve aqui e de situações que marcaram. Assim, a gente viveu períodos de histórias muito interessantes. Eu vejo isso de vez em quando. Eu pego, por exemplo, um carro de aplicativo, né? E hoje, por exemplo, eu andei num deles e aí passando na frente ali do Shopping Beira-Mar, daí vem aquela coisa de manezinho, assim, tu sabias que aqui era o estádio do Avaí? E tu sabes, agora eu vou te contar uma coisa. Tu sabes que nós enterramos uma caixa embaixo. Nós enterramos uma caixa, rapaz, com uma coisa, com papel dentro daquele baixo ali no estádio do Avaí. Do estádio hoje ou da ressacada? Não, do shopping, Ah, tem ali? Claro, porque eu fiz, que não sei se também ninguém sabe, né? Mas eu substituí o Vitor Chicre com relação ao Strix, né? Sim. Eu trabalhei pouco tempo, mas a gente fez muitos shows. E um dos shows foi ali, quando o shopping em Beira-Mar estava sendo construído. Não, mas o Anonimato, a minha banda também tocou lá. Eu não me lembro exatamente que tipo de evento que foi, que a gente tocou, mas era lá embaixo, na fundação da obra, de terra, isso e botava um palco assim, uma coisa meio dark, assim, uma coisa meio escura. Você lembra disso? Claro, e nós enterramos uma caixa ali, tá lá embaixo do Shopping Beira-Mar. Que legal, cara. Não é legal nada, eu vou lá desenterrar. Agora, você tá entendendo? Então a gente conta essa história para as pessoas assim, mas como aqui era o estádio? Aqui era o estádio. Entre N outras histórias, eu sou obrigado a um dia contar a história, por exemplo, de pessoas que tiveram um impacto enorme neste movimento todo que aconteceu naquela época, que a gente apareceu, como, por exemplo, Antônio Cabreira. Nossa! Porra, o Antônio Cabreira... Eu fui no programa dele. Eu tenho o livro dele, eu tenho uma receita lá. Bacalhau Figueira, sabia disso não? Porque é um cara que ajudou todo mundo. Então, meu Deus. O pai pintou o quadro dele, dos astrais, né? O Sérgio Sirotes, que na época que era o gestor da Atlântida, que tocava as nossas músicas. Que foi lá em casa, que foi por isso que eu e a Janara tocamos o hino nacional. Então, essas pessoas, a gente precisa contar essa história, porque senão isso se perde, né? E de uma certa forma, a gente que vive essa coisa do artista é meio índio, que não escreve as coisas, só fica um contando pro outro. Então aqui é o jeito da gente contar tu que és o culpado disso tudo, então. Para todo mundo isso, ficar sabendo, essa é a ideia. Então, e aqui a gente tem essa história bonita, incrível, valorosa do Marcelo Figueira, né? Um cara que trafega com talento em todos os gêneros da música, hoje está cuidando das memórias de todos nós, de todos vocês, nesse trabalho lindo de recuperar a imagem, som. Então, né? Só pra gente, antes de tu terminar, dizer que assim, o Marcelo Figueira tá online. Sem dúvida, tá on e tá muito on. Meu irmão, pessoal, eu vou pedir de novo, tá? Se inscrevam no canal, ajudem a gente, comentem, curtam. E divulguem, né? A gente também está no Instagram, tá o Instagram aqui para vocês acompanharem quando a gente está lançando novos momentos como esse, sempre com o apoio da Levan, né? O nosso amigo lá, o Carlos Eduardo Souza. Super Levan. Nossa, vão lá visitar a loja e conhecer o trabalho dele e da Jana, que é muito bonito, muito bacana, para apreciadores e com preços bem legais. E, Marcelo, obrigado. Por toda essa história que você nos presenteia, né? E por todo esse carinho, pela generosidade,
e por tudo aquilo que você, pelas páginas que você escreveu Então. na nossa música e na nossa arte, na nossa cultura. Tá, eu quero deixar aqui para aquela câmera ali, né? Aquela é a Então, lente assim, da verdade. a câmera da verdade? A lente da verdade. É a lente da verdade. Então, assim, gente, esse cara aqui, ele é fantástico. E dizer uma coisa pra vocês. Posso te dar um beijo? Pode, querido. Gente, Te amo. com essa demonstração de amor e carinho, Valeu. um beijo pra todos vocês. E sempre, gente, sempre, arte, cultura, música não é luxo, isso é necessário, isso é construção de cidadania, tá? Então, sempre com a gente, até a próxima. Tchau, galera.